Os mais importantes temas que afetam o cidadão. A discussão de ideias de forma aprofundada. O debate sério que ajuda você a entender os problemas que acontecem no Brasil e no mundo. Há mais de 10 anos no ar, levando a informação até você. Ideias em Debate. Olá, no ar Programas Ideias em Debate. Hoje a nossa entrevistada é a deputada estadual Janaína Pascoal. Janaína é advogada formada pela Faculdade de Direito da USP, onde também é professora licenciada. Na eleição de 2018, ela obteve mais de 2 milhões de votos e atualmente é candidata a senadora pelo PRTB. A deputada Janaína, em 2018, chegou a ser cogitada para ser vice-presidente na chapa do atual presidente Jair Bolsonaro, mas ela recusou do convite, preferindo ser candidata a deputada estadual. Deputada, muito obrigado pela sua entrevista, muito obrigado por aceitar vir a esse programa. Eu que agradeço a honra de estar aqui. Muito obrigada. Deputada, a senhora é candidata a senadora. Sim. Qual a proposta que a senhora tem para os paulistas e paulistanos na sua campanha para Senado? Bom, na verdade, eu me apaixonei, eu nasci e cresci aqui, né? Mas eu sou descendente de nordestino. Então, eu me apaixonei mais ainda por São Paulo na condição de deputada estadual. Porque a minha grande paixão sempre foi pelo Brasil, sendo muito honesta. Então, assim, para além de uma proposta para São Paulo, eu tenho uma proposta para o Brasil, né? Uma proposta de defesa das liberdades, de defesa das garantias, de defesa das instituições, sabe? Que eu acho que o meu trabalho ele vai ser importante para São Paulo, mas para o país inteiro também. Com relação a São Paulo, eu entendo, com todo respeito, que os nossos representantes no Senado estão muito apagados. A gente não vê um senador paulista, um senador não necessariamente paulista, mas por São Paulo, participando das grandes discussões nacionais, sabe? São sempre senadores que têm ali os seus interesses partidários. Eu vejo assim uma atuação muito partidária e pouco com uma representatividade do Estado, né? Com a importância que tem, com a participação na geração de recursos que tem, né? Por tudo que São Paulo representa para a nação, eu entendo que São Paulo fala muito pouco, né? Nós não discutimos, inclusive, a questão da representatividade no Congresso, né? Porque São Paulo está subrepresentado. Não digo no Senado, porque a critério do Senado é o número, né, são 3 por estado, ou por território. Agora, na Câmara, São Paulo está subrepresentado. Então, assim, eu quero debater o sistema político vigente, que eu entendo que é muito deletério para o país inteiro, né? Hoje nós vivemos um cartel de partidos. Os partidos decidem, né, quem são as pessoas que nos governarão, quem são as pessoas em quem nós podemos votar. Pra você ter uma ideia, para eu conseguir legenda para concorrer, foi um parto. Eu fui convidada por todos os partidos grandes, mas jamais, eles foram muito claros, não me dariam a legenda. A legenda para o Senado ela é negociada. Mas a senhora tem 2 milhões de votos no estado de São Paulo? Sim, mas eles não queriam, disseram que queriam essa votação para eu sair a deputada federal, porque com isso eu puxaria mais gente, traria mais dinheiro, porque o critério para ter mais fundo eleitoral é o número de votos do deputado federal. Mais tempo de TV, ou seja, um sistema desse não pode dar certo, porque não existe interesse em procurar bons quadros para os cargos majoritários, presidente, governador, senador, né? Eu consegui no PRTB, que é uma legenda que não tem envolvimento com escândalos, mas que também não tem tempo de TV, não tem fundo, eu consegui a garantia da palavra, porque eles falam, não, doutora, a senhora quer concorrer ao Senado? A senhora só não concorre se a senhora desistir na última hora, porque aqui nós vamos cumprir a palavra, e eu tenho que deixar isso aqui registrado, que cumpriram mesmo. E eu entendo que eu tenho que ir para lá, eu vejo assim muitos desmandos do, não vou dizer o Poder Judiciário, né, mas o Supremo Tribunal Federal apita sobre tudo, interfere em tudo, né? Muita gente, quando a gente fala disso, acha que é uma questão assim, porque o presidente da República briga com o Supremo. Mas recentemente teve uma interferência que não tem nada a ver com as brigas com o presidente da República. O piso da enfermagem foi votado no Congresso, depois de longo debate, foi sancionado, e o Supremo, na verdade um ministro, suspendeu.
sem argumentação jurídica, com argumentação eminentemente política. Então a gente precisa fazer essa discussão. É adequado que o Supremo decida com critérios exclusivamente políticos? Afinal, o Supremo não é a Suprema Corte jurídica da nação, de proteção das normas? A Constituição lhe dá esse poder, né, ao Supremo, né, deputada? Sim, de decidir conforme a Constituição, não conforme a cabeça dos ministros, que é o que está acontecendo. Os ministros estão decidindo conforme a sua própria cabeça, a revelia do que está na Constituição Federal e na legislação. Acham que eles estão decidindo com a sua própria cabeça ou estão decidindo de acordo com a indicação que eles tiveram para ocupar o cargo? Mas, por exemplo, a questão da enfermagem, eu não consigo ver. A questão do fundo eleitoral. Eles debateram isso recentemente. O fundo subiu para 5 bilhões. É uma excrescência, né? É uma excrescência. O dinheiro público sendo jogado fora em papel, em marketing, em filminho de enganação, que eu vejo dessa forma, né? O Supremo se meteu em tudo nos últimos tempos. Mas nisso eles disseram, não, isso é competência do Congresso Nacional. Ah, e o piso da enfermagem não é? O senhor consegue entender? Eles pegam os argumentos conforme é conveniente. E o Senado, até por determinação constitucional, é a casa que tem que limitar o Supremo. E eu vejo um Senado de joelhos. Ou porque os senadores têm inquéritos, ou porque têm processos, ou porque querem ser amigos de quem está no poder, né? E o Supremo é um poder infinito. Político, bem ou mal, a cada 4 anos precisa se reapresentar, né? O Supremo não, é um poder infinito. Então são poucos os que correm o risco de enfrentar alguém que vai estar no poder por décadas. E eu vou fazer isso com técnica, com respeito, sem agressões, sem xingamentos, porque eu também não compactuo com o procedimento de alguns parlamentares, né, que fizeram vídeos xingando o ministro, às vezes até caindo para o campo da ameaça. Isso não é democrático, isso não é republicano, né? Eu quero voltar aqui, deputada, a senhora falou sobre a questão dos São Paulo não estar bem representado pelos seus senadores. Eu acho que existe um critério aí na escolha dos senadores, né? Por exemplo, faleceu, né, o senador Major Olímpio. O suplente dele era uma pessoa que não estava muito vinculada à política, né? Era um empresário que está lá e vai representar o estado de São Paulo até... É muito complicado, porque assim, eu acho que a gente tem que discutir essa questão da suplência também. Por quê? Porque, em regra, funciona assim. Alguém rico, não vou dizer que seja esse o caso, tá? Não quero falar, mas alguém rico chega para alguém que tem voto e diz que vai financiar a campanha desse alguém, e aí tem negociatas, tá? No caso, infelizmente, nós perdemos o Major. Eu gostava muito dele, só tenho elogios a ele. Nem sempre nós concordamos, mas eu só tenho elogio a ele. Era um senador atuante, né? Era atuante e era democrático, foi presidente, eu fui do PSL, né? Então eu peguei a presidência estadual do Major. Nunca esse homem ligou para mim e falou, Janaína, vote assim ou vote assado na Assembleia, sabe? Às vezes eu ligava para ele, Major, está acontecendo tal coisa aí em Brasília, o senhor não quer dar uma olhada? Um projeto, alguma coisa. Ele era muito humilde. Olha, é uma perda para o país, para o Estado, para a gente como ser humano mesmo. Mas muitas vezes acontece assim, o empresário fala, olha, eu vou financiar a campanha, mas aí você assume o compromisso de sair por 3 meses todo ano, ou de deu 4 anos, você concorre a outro cargo e aí o suplente assume. E eu não acho isso correto com a população. Não estou falando deste caso especificamente, que infelizmente houve uma morte. Mas eu não acho isso correto, porque se a população está votando, por exemplo, no meu caso, está votando em mim, eu preciso ter o desejo, a disponibilidade e o compromisso de cumprir os 8 anos. Compreende? E o sistema não é assim. Eu recebi muitas propostas, não no PRTB. PRTB eles me deram liberdade, mas outros... de darem fundos elevadíssimos de financiamento para ficar com a suplência
Desde que eu assumi esse compromisso de sair por um período, eu falei, eu não posso assumir porque isso aí é fraude, eu não posso enganar a população. Entende? Então, assim, a gente tem que, talvez, rediscutir a suplência, né? Ou dar mais visibilidade para os suplentes. Né? Então, num dos concorrentes aí tem um suplente que tem uma visão muito complicada. Né? Não é um financiador, mas é uma pessoa que quer legalizar aborto, quer legalizar drogas. Então, acho que tem que discutir. Eu não sou contrária, assim, eu não brigo com ninguém pelo que esse alguém pensa, mas eu acho que a gente tem que ter clareza sobre o que cada um pensa, sabe? E a senhora acha que, por exemplo, qual seria o modelo ideal na questão da suplência ou da substituição na vagância do cargo de senador? Olha, nós poderíamos avaliar, por exemplo, se acontecer uma situação, um falecimento, talvez, ou o segundo mais votado, entendeu? Porque a pessoa tem aquela representatividade. Tem gente que diz assim, ah, mas se ganhou a esquerda, como é que vai o segundo mais votado que é da direita? Então fica com esse temor, mas pelo menos tem uma representatividade no Estado. Foi a população que escolheu, né? É, o senhor entende? Que é o que me incomoda também na questão dos deputados. Um é super votado, carrega um monte que ninguém nem sabe quem é. Essas pessoas invisíveis ficam mais tranquilas para fazerem coisa errada. Então a gente tem que criar uma maneira do eleito ser alguém que foi efetivamente escolhido para ter responsabilidade, para poder ser cobrado, o senhor entende? Eu não gosto desse sistema proporcional, que um é votado, carrega um monte que não obedece esse um, que não tem compromisso com as promessas feitas por esse um. Mas essa mudança na legislação eleitoral, né? Antes você poderia, todos os partidos se unirem e você traria os votos misturados, direita e esquerda, para eleger um deputado. Agora está diferente, agora cada partido elege o seu... Sim, mas ainda puxa. É verdade isso aí, mas ainda puxa. Então a pessoa vota em um, esse um carrega vários, e esses vários não têm comprometimento com as propostas desse um. Mas os vários também não foram eleitos para aquela legenda, deputada? Olha, eu vou dizer uma coisa para o senhor. Essa minha experiência na política, que é, né, pouca ainda, né? Me mostrou o seguinte, é dentro dos próprios partidos que são as piores brigas. A gente às vezes acha, não, porque fulano é do mesmo partido que Beltrano é amigo, aquilo é um inferno, todos. Um dia eu vou escrever sobre isso. E qual seria a sugestão da senhora para evitar esse tipo de comportamento? Eu acho que o votado, as pessoas têm que ir conforme a sua votação. Talvez nós tenhamos que avaliar mesmo o sistema distrital, sabe? Eu sei que tem risco, muita gente levanta o risco do crime organizado tomar conta, de saber quem votou em quem. Mas assim, talvez nós tenhamos que fazer um sistema distrital para baratear a eleição, que é muito, né? Fica difícil de você se deslocar. E para as pessoas saberem quem estão elegendo, entendeu? Poderem cobrar. Essa invisibilidade nas casas legislativas, ela favorece lobby, ela favorece corrupção. Porque ninguém votou naquele cidadão, mas ele tem o mesmo poder do outro que teve não sei quantos milhões de votos. Entendeu? Aí ele protocoliza projeto que aparece ali, não se sabe como, não se sabe por quem. A senhora, como deputada, teve 2 milhões de votos. Elegeu bastante pessoas também com esse número que a senhora obteve, né? A senhora acha que no seu partido tinha alguns que foram eleitos que não tinham compromisso? Olha, o que eu posso dizer para o senhor sem ser injusta? Tá? Não tenho queixa dos meus colegas, mas muitos não pensam como eu na maior parte dos assuntos. Muitos não organizaram seus gabinetes como eu entendo que deveriam. Então eu acho que é importante um gabinete enxuto. Eu acho que é importante ter quadros mais técnicos, entendeu? E eu, apesar de ter trazido muitas pessoas, que eu não sei de nada que as desabone sob o ponto de vista de ilicitude nem nada, eu não tinha nenhum poder de dizer, olha amigo, mas quem votou em mim e você veio junto, pensa assim, olha amigo, eu me comprometi a ter um gabinete enxuto, a ter poucos funcionários, entende? Eu confesso ao senhor, eu tive assim uma crise no início com isso. Sabe? Não uma crise patológica, mas uma crise assim de consciência, não achei certo. Sabe? Eu falava assim, meu Deus, mas não posso falar nada para essas pessoas.
É duro, o senhor entende? Porque eu sou uma pessoa que eu me cobro muito. Eu sou exigente, né? Sou professora exigente, mas eu me cobro muito. E quando eu me vi naquela situação, foi difícil. Eu acredito que a primeira razão, né, para eu ter já vislumbrado não concorrer mais a deputada foi essa. Poderia ter novamente um número expressivo Talvez de não, votos. né? Eu até brinco, eu falei, de repente abre a urna aí e tem 6 votos, entendeu? Mas e se Não, tiver... o seu trabalho Mas e se não tiver é... muito? Eu tenho esse senso de responsabilidade. Às vezes você carrega uma pessoa... Sei, eu não gosto de ser responsável por algo que eu não tenho controle. Se eu for eleita senadora, sou só eu. Se acontecer qualquer coisa errada no meu gabinete, no meu mandato, as pessoas vão poder cobrar de mim. Agora, se eu carrego um monte de gente, é diferente, você entende? A senhora escolheu seu suplente ou foi o partido que indicou? Não, eles queriam indicar algumas... Não esse partido, os demais, né? Os grandes que me convidaram. Primeiro que queriam para deputada, um ou outro convidou para ser suplente, mas queria assim, o presidente para ser senador, o presidente do partido queria ser suplente. Ou a filha do presidente, ou alguém próximo. Aí, não, eu vou te dar tantos, 1 milhão, 2 milhões, 7 milhões para a campanha. Eu fiquei pensando, essas pessoas vão pôr esse dinheiro todo. Eu quero cumprir os 8 anos. Falei, vão armar para me tirar da frente. Aí eu cheguei no PRTB e eu falei assim, ó, os meus suplentes vão ser meus 2 irmãos. E é importante deixar claro que suplente não ganha um centavo, porque o povo estava me falando que é nepotismo. Não, nepotismo é dar cargo remunerado para irmão. Não tem um centavo. Por que eu escolhi meus irmãos? Porque se Deus me levar, são 2 advogados, mestres em direito, têm condições. Mas, ao mesmo tempo, são pessoas que não têm pretensões políticas, você vê que não tem nenhum parente meu concorrendo a nada. E não vão ou armar ou ficar desejando a minha morte. Porque também é duro você estar trabalhando com alguém desejando a sua morte. Acontece isso, né, senadora? Ah, amigo, olha, eu acho assim, eu acredito muito em energia, sabe? Eu gosto de orar. Eu gosto de pensar o bem para os outros, porque eu acredito que isso te cria uma aura, né? Eu acredito muito nessas coisas. Se você tem alguém que está esperando você morrer para tomar o seu lugar, é duro. Então eu falei, olha, eu vou tomar essa providência, porque... E outra coisa, aqui na Assembleia passam muitos interesses. Cada votação, se a gente for olhar, tem muito interesse. E eu sei que eu atrapalho muito o lobby. Eu sei, porque quando eu percebo que tem qualquer coisa, eu obstruo. Eu, se precisar dormir dormir no plenário, eu durmo. Eu sou uma pessoa de muita resistência para o trabalho. Se aqui na Assembleia tem tanto interesse, só imagina no Senado. Então, às vezes, não é nem o suplente que vai mandar te matar. É alguém que tem algum interesse e acha que é mais fácil negociar com alguém da política que está atrás de você. O senhor entende? Eu sei que isso que eu estou falando é chocante. Inclusive, já me aconselharam a não falar. Mas eu tenho que falar por que eu tomei a decisão que eu tomei. É a verdade. Deputada, vamos fazer um rápido intervalo. Tá ok. E nós vamos continuar com essa afirmação da deputada. Ela diz que existe até o risco de um titular do cargo ser vítima de algum acidente fatal, até mandarem matar, coisas desse tipo, para que o outro venha assumir. Uma declaração muito forte. Voltamos já. Estamos de volta com o programa Ideias em Debate. Nossa entrevistada é a deputada estadual Janaína Pascoal. Janaína, nas últimas eleições de 2018, teve mais de 2 milhões de votos no estado de São Paulo, né? Ela hoje é candidata ao Senado pelo PRTB. E a Janaína disse aqui, né, que esse jeito dela, esse jeito forte dela, tem muito a ver com sangue nordestino. Ela é nordestina, né? E deputada, a senhora é nordestina da onde? Os meus avós paternos eram, né, infelizmente já partiram, pernambucanos. E eu passei a infância muito com esses avós, né, muito mesmo. Então eu até acredito que esse jeito assim de falar as coisas na cara, minha avó era muito assim, ela dizia, nunca fale por trás, fale na cara, Jane, né, que ela me chamava de Jane. Esse jeito seja muito dessa raiz, esse sangue, né, nordestino, eu sinto assim.
Então, muitos desses 2 milhões de votos que a senhora teve, certamente deve ter sido de muitos nordestinos que se identificaram com a senhora. Eu acredito que sim, porque são pessoas que me param na rua e falam, não, olha, às vezes eu fico com raiva do que a senhora fala, do jeito que a senhora fala, mas siga assim. É muito comum isso acontecer. É comum, né? É, muito comum. Tá bom. Deputada, a senhora tem dado entrevista falando o seguinte, que a mulher deve se impor na política. Né? A senhora sabe que no Brasil nós temos mulheres no cargo de prefeita, no cargo de governadora, senadora, deputada estadual e deputado federal. Recentemente tivemos até uma mulher presidente. Né? Então eu pergunto à senhora o seguinte, será que esses cargos, né, que as mulheres estão ocupando, eleitas, né, já não é uma questão de que a mulher vem começar a se impor, ocupando o lugar que é de direito dela? Em parte. Por quê? Porque o que eu percebo olhando por dentro? Que muitas vezes as mulheres entram ou estão na política amando de um homem. E isso tem me incomodado muito. É como se a mulher precisasse do aval. Entende? Então, por exemplo, eu como candidata a deputada sou interessante. Não tem homem que vai dizer não. Seja para estadual ou para federal. Porque eu puxo gente. Quando eu começo a me apresentar para um cargo majoritário, aí eles se unem porque não querem. Se o senhor reparar, nessa minha eleição, a esquerda e a direita estão juntas. Para eu não ter chance de subir. Eu pergunto, é porque eu sou mulher ou é porque eu sou honesta? Ou uma mulher correta, entendeu? Talvez. Eu sinto muito que a senhora assim. percebe? Eu sinto assim, você é boa para ser vice, você é boa para ser suplente, entende? Mas cabeça eles não querem que seja. Eu senti isso na raça. Eu cheguei a falar, não vou partidarizar aqui, nem defender candidato A ou B, mas eu entrei em contato com a senadora Simone Tebet, porque começou um zum na Assembleia, de que ela ia até perto para depois o Temer tomar o lugar dela. Aí eu falei com ela, falei, olha, senadora, tá uma conversa dessa aqui. Eu peço à senhora que não permita isso. Porque não é justo. A senhora tomou pancada o processo inteiro, aí chega na hora H, o homem senta para dar tchauzinho na janelinha. Porque a pressão que ela viveu para se afastar, para um homem tomar lugar, foi a pressão que eu sofri também. Muitos figurões me ligaram, mandaram intermediários para eu desistir, ou para sair a deputada, ou para ser suplente. Homens que nunca passaram pela urna queriam que eu fosse suplente. Mas isso é um desrespeito com os 2 milhões de votos que a senhora teve. Eu acho que quando uma pessoa passa a mão no telefone e diz para alguém que teve 2 milhões de votos, desista da sua candidatura, sem nenhuma argumentação racional, eu entendo que é um desrespeito a mim, aos eleitores e à condição de mulher, porque dizem tanto que querem mulher na política, como quando uma decide enfrentar o desafio, um monte de homens se une para tirar. Deputada, a senhora, né, foi muito próxima do presidente Jair Bolsonaro. O que aconteceu para que o presidente não apoiasse a sua candidatura ao Senado em São Paulo? Na verdade, a proximidade que eu tive com o presidente foi uma proximidade, vamos dizer assim, para evitar o PT no poder em 18. E eu nunca fui bolsonarista e nunca menti para o presidente. Sempre disse para ele, presidente, não concordo com uma série de coisas que o senhor defende. E ao longo do mandato dele, eu deixei essas divergências muito claras. Nunca sob o ponto de vista de agredir, mas até de colaborar com um olhar um pouco mais crítico, né? E, infelizmente, ele, o entorno dele, eles não gostam disso. Nesse aspecto, o bolsonarismo é muito parecido com o petismo. Eles gostam de pessoas que sejam, assim, parceiras por adesão, o senhor entende? E eu não acho isso saudável para a democracia. Então, eu acredito que ele não tenha desejado, ele não queira uma pessoa tão independente no Senado. Ele prefere ter um esquerdista que negocia do que alguém que defende a vida, as pautas que ele diz que defende, mas que não negocia. Deputada, televisão é tempo, nosso tempo está se esgotando. Eu quero que você deixe um recado aí para os telespectadores e seus possíveis eleitores aí no dia 2 de outubro. Bom, o que eu peço? Né? Peço que todos tenham tranquilidade, todos procurem ficar em harmonia nas suas casas,
defender conforme sua convicção, mas respeitando a convicção, né, dos irmãos, dos pais, dos filhos, dos colegas de trabalho, porque tudo que eu não quero para a minha nação é cisão, entendeu? É isso que eu peço. Tenham tranquilidade, analisem cada candidato, tomem as suas decisões. Né? Nós temos um país maravilhoso, né, para erguer e não para derrubar. É isso. Fiquem com Deus. Muito obrigado pela sua entrevista. Vamos aí às urnas em 2 de outubro, né? E o voto do povo é soberano. Né? Até o próximo programa. Os mais importantes temas que afetam o cidadão. A discussão de ideias de forma aprofundada. O debate sério que ajuda você a entender os problemas que acontecem no Brasil e no mundo. Há mais de 10 anos no ar, levando a informação até você. Ideias em Debate.